Olá pessoal, tudo bem? Canal Dark Plantas fazendo mais um vídeo legal para vocês. Já se inscreva, deixa o like e compartilha. A Sedum Organianum é da família Crassulaceae, mais conhecida pelo nome dedinho de moça e rabo de burro. É nativa do sul do México e em Honduras. É uma planta bem resistente que dura por um longo tempo, sendo muito fácil de manter, chegando a ter uma altura de até 1 metro ou mais. O clima ideal para essa suculenta é subtropical e tropical, já que ela odeia o frio, mas nunca pode deixá-la no sol direto por muito tempo. Como cuidar da dedinho de moça? Há duas formas mais cultivadas da suculenta dedinho de moça. Uma possui folhas mais cilíndricas com pontas afuniladas e a outra variedade apresenta suas folhas com pontas arredondadas, com um formato mais esférico. É uma planta bem fácil de ser cultivada. Qual a luz e temperatura ideal? A dedinho de moça é uma planta que gosta de muita luminosidade, a melhor iluminação é um sol mais leve ou uma sombra parcial. No entanto, nunca mude da meia sombra para o sol pleno direto, porque é necessário que a planta se adapte antes do processo. Forneça no máximo 4 horas de luz solar diariamente. A suculenta resiste bem à mudança de clima, mas não ao frio excessivo. Em climas tropicais, ela permanece mais saudável. Qual a umidade para dedinho de moça? Essa planta retém a umidade por bastante tempo, fazendo com que as suas regas sejam bem mais demoradas. O substrato para o cultivo do dedinho de moça é aquele sempre utilizado para cactos e suculentas, sendo mais arenoso, bem aerado e drenável. Todas as folhas armazenam água, por isso o espaçamento entre as regas é tão importante. Excesso de umidade causa apodrecimento em suas raízes, por isso evite o uso de pratos sob o vaso. Os vasos precisam ser rasos, já que as suas raízes são mais curtas. E é importante nunca deixar água parada nos pires, por ser uma planta de clima quente, muita umidade pode fazê-la sofrer e sua irrigação precisa ser bem controlada. Qual a irrigação para dedinho de moça? A Sedum Organianum é uma suculenta que necessita de um pouco mais de água do que a maioria das outras, por isso que, quando for plantar pela primeira vez, o ideal é regar muito, as suas folhas ficam mais atraentes e redondas se regar um pouco a mais. Então, pode regar bastante, e após o plantio deve regar a cada 2 ou 3 dias, mas isso vai depender do clima da sua região e do solo. Se for em um clima seco, e estiver muito exposta ao sol, vai precisar de mais água. Só regue novamente quando perceber que a terra está completamente seca. Além disso, a falta de 1 ou 2 regas não prejudica a dedinho de moça, pois ela é bem resistente à seca. Durante o inverno, é necessário reduzir a quantidade deste processo. Qual o solo para dedinho de moça? O solo da dedinho de moça precisa ser solto, fértil, rico em matéria orgânica e ter uma boa capacidade de drenagem para crescer saudável. É necessário um solo com boa drenagem para que a água ecoe, evitando assim que as raízes absorvam água excessivamente. O substrato mais indicado pode ser comprado em viveiro ou também preparado em sua casa. A água precisa passar depressa pelo solo, então pode adicionar areia, perlita, rochas finas e cascalho. Às vezes, misturados em uma terra com farinha de osso e humus de minhoca também é o certo para drenar e nutrir a sua planta. Sempre verifique as condições do substrato, se caso formar torrões na terra quando apertar, então terá problemas para a drenagem. Como fertiliza dedinho de moça? A fertilização dessa suculenta deve ser feita 2 vezes na primavera e uma no verão. As adubações podem ser executadas depois de 1 ano de cultivo, para não ocorrer toxidez de teor alto de nutrientes. Por causa disso, utilize adubo orgânico ou granulados do tipo NPK, diluindo com 1 colher de sopa em 2 litros de água para dissolver bem. Use um copo da mistura ao redor da muda, evitando que toque nas suas folhas, pois pode causar graves queimaduras. As adubações anuais devem ser feitas principalmente durante a primavera, que é a estação onde começa o crescimento das mudas. Quando fazer o replantio do dedinho de moça? Como as suculentas crescem lentamente, o replantio é feito com intervalos de 2 a 5 anos, de acordo com a necessidade da planta. A melhor época é no início da primavera, que é quando começa a aparecer novos brotos, mas pode ser feita também durante o verão. Essa espécie é muito sensível, então é muito necessário manusear com delicadeza, senão vai causar muitas folhas caídas. Escolha um vaso maior do que a dedinho de moça, de 15 a 30 centímetros e com furo de drenagem no fundo. Antes de transplantar, verifique se o solo está totalmente seco, não regue a planta alguns dias antes do replantio, pois as folhas ficam pesadas com a irrigação e absorção da água, fazendo com que elas se soltem com muito mais facilidade. Já para o novo vaso replantado, a terra pode estar levemente úmida, e ser regado após alguns dias.
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.